Convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 18. Nós leremos a partir do versículo 18, uma história bem conhecida, que na sua Bíblia deve ter um subtítulo, O Jovem Rico. Em outras Bíblias pode ter o título, O Governante Rico. E trata aqui do tema da graça de Deus, que é o milagre da vida que o Senhor aplica a todos aqueles que querem a vida eterna. Lucas capítulo 18, versículos 18 a 30. Apesar de ser uma história conhecida, peço que você fique atento à leitura do texto. Certamente o Senhor ministrará o nosso coração. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Certo homem de posição perguntou-lhe a Jesus, não é? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem poderá ser salvo? Mas Jesus respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E aí disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. E respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Amém. Oremos? Ó Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui adorando ao Senhor, cantando louvores ao Teu nome, falando contigo e ouvindo-te através da palavra lida e agora ministrada ao nosso coração. Que Tu fales, ó Pai, ao nosso ser mais íntimo, à nossa alma, ao nosso coração, para que sejamos não apenas convencidos e compreendamos a Tua mensagem, mas que sejamos também por ela transformados, edificados, remodelados. À medida em que Te ouvimos, possamos dizer sim, Senhor, eis-me aqui, que o Senhor possa nos fazer obedientes ao Senhor e confiarmos tão somente no milagre da Tua grande salvação. Oramos assim, confiados, ó Deus, na Tua bondade a ser ministrada a nós, em nome para a glória do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto conhecido, dentro deste grande relato da última viagem que Jesus fez, saindo da Galileia e indo até Jerusalém, onde ele passaria ali os seus últimos dias de vida aqui na terra, em seu ministério terrenal. Nós temos aqui nesse trecho, que começa lá no capítulo 7, perto do capítulo 7 para o 9, até o capítulo 19, a maior parte dessas parábolas, desses discursos de Jesus, que eram histórias misturadas a conceitos abstratos. O conceito aqui mais abstrato, a pergunta, o tema desse diálogo aqui entre este jovem, esse governante, essa pessoa de posição exaltada e o Senhor Jesus é a vida eterna. Qual foi a pergunta que ele fez a Jesus? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Você já percebe aqui, pela forma como a pergunta foi feita, que era alguém que estava tentando descobrir qual era a receita prática daquilo que no presente ele poderia por si mesmo fazer, a fim de que obtivesse por direito adquirido a vida no porvir.
Então, o que eu faço aqui, Jesus? O que é que eu devo fazer com minhas próprias mãos para conquistar uma herança, um direito adquirido no porvir, a vida que durará para sempre? E aí Jesus olha para ele e, pelo cumprimento, um tanto quanto incomum, bom mestre, Jesus espera um pouquinho e, antes de responder essa pergunta, devolve com outra pergunta, o que era bem ali comum de Jesus fazer. Jesus, em seus diálogos, em seus encontros, e especialmente assim, quando ele usava desse gênero literário, né, da história comparativa, da parábola, ele sempre queria trazer ali uma provocação para descobrir, descortinar as motivações íntimas dos seus interlocutores. E assim Jesus faz. Por que me chamas bom? Porque ninguém há que seja bom. Nenhum homem é bom. Lembra do Salmo 14? Repetido no Salmo 53 e relembrado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, não há nenhum justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se perderam, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Então, homem que é homem nunca poderá ser reconhecido verdadeiramente como bom essencialmente. Por quê? Todos somos pecadores, ou seja, violadores do bem, violadores daquilo que Deus revela como sendo bom, puro, santo, honesto, amável, admirável. Somos naturalmente inclinados ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, ao egocentrismo, à idolatria. Rapidamente, como seres adoradores que somos, encontramos objetos, pessoas e nosso próprio ser para devotar adoração. Por isso que ninguém pode ser considerado bom essencialmente, nem pela essência e nem pelo resultado dela, pelas ações, pelas palavras, pelos gestos. Nós pecamos, não há nenhum justo sequer. Se houve um homem que, impecável, sendo perfeito, for obediente plenamente, era este que estava agora sendo chamado de bom. Mas este que estava sendo chamado de bom, faz aqui uma pergunta provocativa e diz: por que você me chama de bom? Meio que dizendo assim, você que conhece a palavra, você que já leu os Salmos, Paulo não tinha escrito ainda Romanos, mas esses caras aqui decoravam muitos dos Salmos. Você sabe que não há um justo, nenhum sequer, por que você está me chamando de bom? E aí algumas pessoas vão debater o porquê que Jesus, antes de responder a pergunta central, o que farei para herdar a vida eterna, ele pausa e lhe antecipa uma pergunta ali inesperada. Peraí, por que você está olhando para mim e me chamando de bom? Se você sabe que bom mesmo só Deus. O que é que Jesus estava querendo dizer? Algumas pessoas vão olhar para o texto e falar assim: aqui talvez Jesus tenha rebaixado, né, a sua cristologia, o estudo do Cristo, o caráter divinal do Filho. Ele está se colocando abaixo do Pai, colocando o Pai como Deus e Ele como alguém que está abaixo de Deus. Será que é assim mesmo? Porque logo em seguida, quando Jesus começa a desenvolver a sua resposta, o que é que ele fala? Você quer herdar a vida eterna? Venda os seus bens, dê aos pobres e o quê? Siga-me. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Basicamente, Jesus fala assim: olha, você quer descobrir qual é o caminho para a eternidade? Abandone seus falsos deuses e siga o verdadeiro. Então, Jesus não está aqui em nenhum momento desclassificando, rebaixando a sua própria divindade. Como eu disse antes, o que Jesus fazia com suas perguntas provocativas era escrutinar a verdadeira intenção do coração de seus interlocutores. O que Jesus faz aqui é: você está mesmo sincera e genuinamente reconhecendo, afirmando que eu sou Deus? Ao me chamar de bom mestre, você está pronto para aceitar as implicações do que isso significa para você? Você está pronto a assumir a responsabilidade, a submeter-se à minha palavra como Deus? Você está pronto a render-se em adoração a mim? É isso que você está dizendo? Irmão, Jesus, ele era assim, rápido em ir ao cerne da questão. Às vezes nós temos dificuldade em sermos assertivos, não é? As pessoas querem ouvir de nós uma resposta, um conselho, talvez uma correção. O que é que você achou daquilo que eu fiz?
Como é que você avalia esse tipo de conflito que eu estou vivendo? Eu agi bem assim? Aí você, querendo ser um cara legal, querendo ser uma moça boazinha, fala assim, não, acho que você foi bem. Né? Aí você começa a elogiar, começa a rodear assim, né? Fazer como os mineiros. Quem aqui é mineiro, né? Comendo pelas beiradinhas, assim, aos pouquinhos. Aí depois, olha, só naquele ponto, assim, aquele detalhezinho, assim, talvez você precise pensar um pouco sobre isso, mas está tudo bem, né? A gente alivia as coisas. Jesus não perdia tempo, irmãos. Em alguns momentos, a gente até acha que Jesus era meio que rude, assim. Alguns episódios aconteceram na vida de Jesus que a gente fica assim, caramba, será que ele foi mal educado aqui? Lembra quando foram procurar, Senhor, tua mãe está aqui, teus irmãos, tua família, ele fala assim, minha família são vocês. Como assim? Jesus desonrou sua mãe? Desprezou seus irmãos? Não. Jesus estava dizendo que aquele que não amar mais a Deus do que seu filho, sua mãe, sua esposa, seu trabalho, sua saúde, seu dinheiro, não é digno dele. Ele não perdia tempo. Jesus amava as pessoas, convivia com os piores pecadores. Você não acha que ele honrava a sua própria família? Claro que sim. Uma das 7 últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário, antes da morte, foi o quê? Cuida da minha mãe. Falou para quem? Para o apóstolo João. Ele teve 7 frases, 7 palavras, antes do suspiro final. Ele demonstrou ali o amor e a preocupação primordial com a sua família. Mas Jesus era capaz de trazer essas perguntas, assim, essas cutucadas inesperadas, para trazer o coração da pessoa para o cerne da questão. Para onde você está indo? Em quem você tem depositado a sua esperança? Onde está apoiado o seu coração? A pergunta foi muito importante, mas feita de modo equivocado. O que é que eu tenho que fazer, Jesus, para herdar a vida eterna? Aí Jesus começa com essa pergunta, depois ele começa a dizer que, inclusive ele altera aqui, se você percebeu bem no texto, a ordem dos mandamentos. Porque se você observar aí, olhando para o texto novamente, ele diz assim no versículo 20, você sabe os mandamentos, não sabe? Aí ele fala o quê? Não adulterarás. Depois, não matarás. Não adulterarás é o 7º mandamento. Né? Então, desses mandamentos horizontais, começa-se com o 5º mandamento, que é honrar pai e mãe, né? Cuidar da família, obedecer às autoridades, é o 5º. O 6º é não matarás. O 7º é não adulterarás. Mas ele começa com o 7º. Depois ele volta para o 6º, não matarás. Depois ele vai para o 8º, não furtarás. Depois ele vai, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. Depois é que ele volta lá, fechando com o 5º mandamento. Se nós pudéssemos aqui, era para eu ter feito isso, para ficar mais claro. Mas quando a gente está vendo aqui a estrutura literária, boa parte das parábolas são contadas em uma forma de poema tipicamente hebraico, que eles não são ali feitos para rimas fonéticas, mas para rimas de ideias. Então, ele diz uma ideia aqui inicialmente, depois ele vai dizer uma que vai ser a introdução e o feixe desse parágrafo. Então, essa ideia combina com essa ideia, não foneticamente, não rima fonética, uma rima de ideias, por assim dizer. Aí a segunda frase desse mesmo parágrafo vai combinar com a penúltima. E, em geral, a do meio é a lição principal, é o centro da ideia. A gente chama isso de estrutura quiástica. É bem comum, não na nossa cultura, mas na cultura oriental, esse tipo de estrutura que Jesus usava o tempo todo. Então, tinha essa combinação de uma história, para pegar coisas práticas do dia a dia, tinha essa combinação poética para ficar mais fácil da memorização e para trazer esse impacto no centro da história, para chamar a pessoa para aquilo que realmente importa. O que Jesus está fazendo aqui é um reordenamento dos mandamentos para trazer à tona as maiores preocupações da cultura da época. Se tinha valores supremos na cultura do Antigo Oriente Médio, eram a família e a propriedade. Talvez seja essa a preocupação ou motivo de nossa maior ansiedade aqui, irmãos. A gente anda ansioso geralmente pelo quê? Por aquilo que é mais básico. Pelo que é a vez de comer,
pelo que é a vez de vestir, e por aqueles que a gente vai dar de comer e dar de vestir. A gente se preocupa, a gente fica nervoso, a gente fica estressado, a gente fica ansioso por aquilo que Jesus já tinha dito. Se você me buscar de todo o coração, em primeiro lugar, meu reino e minha justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Qual o contexto daquilo ali? Olha os passarinhos. Eles são muito menos importantes que vocês, mas meu Pai não os deixa com frio e nem com fome. Olha os lírios do campo. Eles são hoje, amanhã não são mais. Eles crescem e florescem, amanhã já estão mortos. Vocês valem muito mais do que eles, mas veja, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Meu Pai os veste, quanto mais vocês. Portanto, não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Busque em primeiro lugar o Senhor, porque o Senhor priorizará a sua subsistência como um bom pastor que age em todas as coisas para que nada daquilo que realmente necessitamos nos falte. Mas adivinha só? Nosso coração tendente à desconfiança, tendente a fazer com as próprias mãos os meios pelos quais nós existiremos, perguntamos insistentemente: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso ordenar na minha vida cotidiana para garantir um futuro para mim e para os meus? É ou não é isso que a gente se preocupa, meus irmãos? É ou não é isso que ocupa a nossa mente boa parte do nosso dia, especialmente quando a gente vai dormir e olha aquela planilha de orçamento familiar? Deixa eu revisar aqui, que hoje teve um gasto inesperado. Alguém está fazendo assim já. A gente olha a planilhazinha, atualiza, olha a fatura do cartão. Meu Jesus, eu tinha achado que ia dar X, está dando X mais 3. O que é que eu vou fazer aqui? Que a gente acorda e vai fazer o quê? Trabalhar para que a preocupação noturna que talvez nos causou pesadelos possam ser diminuídas ao longo do dia. A gente passa o dia ralando para isso. E daqui a pouco isso se torna um hábito e substitui o hábito da oração, da confiança, e dizer: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. Amém, Senhor, que seja verdade na nossa vida. Porque quantas vezes a noite passa, o dia fica claro e a nossa mente não descansa naquele que nos dá descanso. Mas mais do que isso, irmãos, mais do que uma preocupação legítima com aquilo que temos que colocar na mesa e no corpo, com as coisas básicas nossas e dos nossos, essas coisas, com a rotina de uma preocupação exagerada, passam a ocupar lugares mais altos no centro da nossa existência. E quando a gente menos percebe, essas coisas estão tomando o nosso coração, tomando a nossa mente, guiando nossas decisões, ordenando o nosso comportamento. Daqui a pouco o nosso corpo está adoecendo. Daqui a pouco a nossa alma está angustiada com aquilo que Jesus já tinha dito. Nada disso deve ocupar a mente de vocês com preocupações desnecessárias, porque eu sou o Pai de vocês. Assim como o Pedrinho, que está aqui no departamento infantil, eu tenho certeza que não tem nenhum dia, nenhuma noite, que ele perca qualquer minuto de sono pensando nas contas do final do mês. Certeza. Ele não está nem aí para os boletos que o pai e a mãe vão ter que pagar. Pedrinho, ele pode perder sono querendo brincar. Ele acha que dormir, como eu achava, era perda de tempo. Então ele quer aproveitar o dia ao máximo, assim, ficar acordado, palitinho nos olhos para brincar. Ele só se rende depois de algumas tentativas. Mas não é por preocupação de comer, se vai ter roupinha porque ele está crescendo, se ele vai sair de casa só de fralda. Ele não está preocupado com isso não, irmãos. Porque ele tem um pai e uma mãe que ele sabe que vai cuidar dele. Ele sabe que tem um pai e uma mãe que, se possível e preciso for, tirará a roupa do corpo para cobrir o frio dele. Ele sabe que tem um pai e uma mãe que já deu provas sacrificiais suficientes, embora por breve tempo, de que eles são suficientemente capazes para tirar de si o alimento e a roupa, para vesti-lo e alimentá-lo naquilo que ele precisar. Porque eu sei que você também é assim, papai e mamãe.
E aí Deus, você vai lembrar, Jesus mesmo disse, olha, vocês que são bons pais, foi isso que ele disse? Foi isso que ele disse? Vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai Celeste não vos dará todas as coisas. Pois qual é o pai que é mau, que é pecador, que é egoísta, vaidoso, tendente ao orgulho, tendente ao autoconforto, tendente à vida não sacrificial, os outros que se sacrifiquem por mim. Se Kilvin, que é mau pai, sabe dar boas coisas a Pedro, quanto mais o Senhor não vos dará todas as coisas que vocês precisam. Se você, papai e mamãe, que é pecador, não é capaz de dar pedra em lugar de pão para o seu filho, nem por pegadinha, né, Cacá? Não pode nem por pegadinha, pelo amor de Deus. Dente é caro depois para consertar. Se vocês que são maus não são capazes de dar uma cobra ou um escorpião no lugar de um peixe para rechear o pão, vamos chamar de frango, né? A gente está mais acostumado em rechear o pão com frango. Colocar um escorpião lá, uma cobra. Vocês não são capazes de fazer isso, sendo maus, sendo pecadores como vocês são. Quanto mais o Pai de perfeição não vos dará aquilo que vocês realmente precisam. Talvez não o que a gente pede, mas o que a gente precisa. E aí Jesus então traz esse governante, esse homem de posição exaltada, para as questões básicas da sua cultura. Porque tais coisas, por mais legítimas que sejam, cuidado com as necessidades básicas, suprimento cotidiano, essas coisas, meus irmãos, podem se tornar deuses da nossa vida. E elas são assim, sutis, mas impactantes, rápidas. O que é que deve ocupar o nosso pensamento? O que é que deve encher o nosso coração? O que é que deve guiar nossas decisões? Fomos feitos para adorar a um Deus que é o Senhor do universo, o dono de tudo, e que prometeu que estaria conosco todos os dias, e que agiria em todas as circunstâncias para que elas contribuíssem para o nosso próprio bem, e que não deixaria que nada daquilo que realmente necessitamos nos faltasse. Mas nós olhamos para esse Deus maravilhoso e dizemos com o nosso coração, não verbalizando, talvez, a não ser em momentos de intensa lamúria, murmuração de alma, angústia, mas tirados esses momentos de crise profunda, como aqueles que Jó enfrentou, por exemplo, em que ele foi capaz de declarar verbalmente a sua desconfiança na bondade de Deus. Jó não desconfiava em nenhum momento do poder de Deus. Ele sabia, tu és o Deus Criador, tu és todo-poderoso. Se tu quisesse, tu fazia assim, Senhor, e minha família ressuscitaria. Se eu fazia assim, e minhas chagas sumiriam. Mas o Senhor não faz, porque eu não sei se isso é bom. Porque podendo fazer e não faz aquilo que é bom, falta bondade no querer fazer aquilo que se pode fazer. Se você ler o livro de Jó com esse olhar mais realístico, menos heróico, menos fantasioso, porque pinta-se a figura de Jó quase como um segundo Jesus, né? Que não pecou, que não murmurou, que ficou o tempo todinho firme. A gente vê como vilã a esposa de Jó, porque teve coragem de falar assim, ó, já que tu duvidas de Deus, por que tu não abandona esse Deus? Jó não teve coragem de chegar a esse ponto. Mas se você olhar o livro de Jó, em vários momentos ele duvida se Deus é bom, se Deus é justo. Mas ele conhecia Deus e depois ele conheceu Deus Deus permite, meus irmãos, experiências sofridas, dolorosas, de aperto, de aparente solidão e abandono, para provar o nosso coração e nos trazer para um novo nível de relacionamento, de confiança, não apenas de conhecimento teórico, de você chegar aqui e citar Luz Berkoff, toda a sua estrutura reformada sobre soteriologia, providência. É muito mais do que um conhecimento teórico
Daqui a pouco a gente vai ter escola bíblica dominical. Para que serve a escola bíblica dominical? Para você sair daqui arrotando conhecimento, debatendo com seus colegas de trabalho, de condomínio, seus colegas de escola. É para isso que a gente está aqui aprendendo a palavra do Senhor? A gente sair daqui sendo arautos das redes sociais acerca de ideologias? Não é para isso, não. A gente está sendo bombardeado, no bom sentido, pela palavra da verdade, para arrancar a mentira que mora dentro de nós. A mentira de que eu e você temos que fazer alguma coisa para salvar a nossa vida, a nossa família. E quando isso está se afastando do nosso controle, seja por um imprevisto, por intempérie de enfermidade, de alguma crise financeira que se instala, uma demissão inesperada, uma queda nas vendas, no lucro, e isso é capaz de tirar o nosso chão, a gente deveria se perguntar qual era o nosso chão. Porque se o nosso suporte é a rocha inabalável, ela continua lá, Jesus, conosco, todos os dias, nos dando pão, mantimento para o corpo, nos dando saúde e cuidando de nós quando a saúde é bombardeada por alguma enfermidade. Mas a sensação de perda de chão, perda de suporte que a gente tem quando acontecem esses momentos que desafiam a nossa estabilidade emocional, física, financeira, familiar, relacional, conjugal. É aí que a gente se pergunta, de fato, qual é o meu chão? Onde é que meus pés estão plantados? Jesus vai no cerne da questão e diz àquela pessoa: você afirmou que desde sua infância você tem observado toda a lei. Você tem sido bom filho, bom marido, não adultera, não furta, não mata, é obediente aos seus pais, não mente. Você falou de forma muito presunçosa que você tem seguido toda a lei do Senhor, mas falta-lhe uma coisa. Se você observar então o versículo 22, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Qual foi a reação daquele governante? A mesma da primeira pergunta. Qual foi a resposta daquela pessoa quando Jesus perguntou assim: por que você está me chamando de bom? Bom é só Deus. Você está realmente me reconhecendo como Deus? Qual foi a resposta dele? Nenhuma. Aí Jesus fala assim, deixa eu lembrar para você a lei. Se você seguir a lei perfeitamente, você vai para o céu. Como a gente diz aqui na Paraíba, com tripa e tudo. Vamos lá. Tá. A João fala assim, essa parte aqui eu posso responder. Check. Isso aqui, eu estou bem na fita. Assim. Esses mandamentos que eu citou aí, tranquilo. Nunca olhei para uma mulher com coração impuro. Nunca cobicei o que não era meu. Sempre falo a verdade. Nunca desobedeci minha mãe. Ô bicho mentiroso. Aí Jesus fala, tá certo, meu filho. É isso mesmo, né? Uma coisa só te falta. Uma coisa só, um detalhezinho. Pega tudo que você tem. Pega o seu Deus. Mamon. Dinheiro. Embrulhe. Coloca um laço bem bonito. E dê de presente. Verso 22. Vamos ler juntos? 23, perdão. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito tristinho, porque era riquíssimo. Só faltava isso. Ele estava na porta do céu assim, Eita, estou pronto, Senhor. Se for agora, eis-me aqui. Só falta um detalhe, meu filho. Tira esse negócio da sua mochila aí, tire. Esse Deus aí, a estátua de Mamon. Embrulhe para presente e dê. Jesus, verso 24, vendo-a assim tão triste, disse assim: quão dificilmente entrarão no reino de Deus
os que têm riquezas. Você acha que Jesus está aqui dizendo que o problema do céu é riqueza? É isso? Você acha que Jesus tinha preconceito com rico? Por que ele entrou na casa de Zaqueu? Por que ele foi acusado naquela trilogia parabólica de 2 capítulos atrás, 3 capítulos atrás, capítulo 15 de Lucas, a ovelha perdida, a dracma perdida e os filhos perdidos? Ele foi acusar, aquelas 3 parábolas foram motivadas por uma acusação. Este não pode ser de Deus porque ele come e bebe com pecadores. Quem eram os pecadores? Publicanos. Quem eram os publicanos? Os ricos da época. Os cobradores de impostos. Os servidores federais de Roma, que oprimiam o povo de Israel. Jesus comia com eles, jantava com eles. Pense numa pessoa assim, rica e desonesta que você conhece. Não precisa fazer muito esforço não, né? É só assistir os jornais. Você comeria na casa dele? Na mesa dele? Você brincaria com seus filhos? Você brindaria um suco de laranja com eles? Pense em uma pessoa que talvez tenha trazido traumas familiares acerca do 7º mandamento, citado aqui por Jesus, do adultério. Pense em um pivô de grande tristeza na sua história familiar. Você o receberia na sua casa? Para comer com ele? Você pode estar pensando assim, não, peraí, aí é demais, né? Eu sou pecador, mas aquele miserável, Jesus não tinha pecado nenhum. Quem era digno de partilhar a mesa com ele? Me responda. Você? Eu? A acusação dos fariseus era: como pode esse pretenso profeta divinal sentar com gente assim, como Kilven, como KM? Como pode? A tristeza, meus irmãos, que muitas vezes abate o nosso coração, é quando o nosso orgulho é mexido, é ferido. Nosso ego bem inflado, chega alguém com um palitinho só, um palitinho. Imagina um balão de festa bem bonito. A moda é aqueles balões transparentes, né, com o nome dentro. Show de bola. Vem alguém, um Pedrinho da vida, mas não, Christian Júnior, que é mais serelepe que ele. Aí vem com um palitinho assim, tup, pronto, acabou-se. O ego, a gente perde o chão. Jesus não era um estraga-festas não, tá? Mas ele ia ao cerne da questão. Ele andava com um palitinho no bolso. Ia no ponto certo para esvaziar de nós a autojustiça, a autoconfiança. E Jesus estava trazendo o coração daquele governante, daquele rico homem, para uma decisão vital. Sabe por que o texto está silente aqui das suas respostas? Porque sou eu que tenho que respondê-las. É você que tem que respondê-las. De fato, você reconhece Jesus como Deus, como o único bom, único digno de louvor dos homens? Você está pronto a aceitar as implicações disso na sua vida? De abrir mão de suas leis, de suas regras, de seus fetiches, seus desejos, seus impulsos de autojustiça, de autoproclamação, de verdades estruturadas em um coração orgulhoso, não capazes do diálogo, do sentar à mesa com o diferente? Você está capaz de abrir mão de tudo isso para dizer: eu só falo, penso, faço aquilo que Jesus me manda fazer? Você está pronto a abrir mão, tomar a sua cruz e seguir a Jesus? O que Jesus diz é: você precisa abrir mão das demais divindades. Sua família é seu Deus? Eu já compartilhei aqui com os irmãos, e eu estou caminhando para o fim, que
Eu cantava de um jeito o hino Castelo Forte é o nosso Deus. Aquela estrofe que coloca na condicionante convicta de que se nós perdêssemos tudo, bens, família, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. E antes de ser pai, eu cantava isso assim: rapaz, eu posso perder tudo. Vai me doer muito perder minha esposa, por exemplo. Talvez não, certamente não serei o mesmo. Me sentirei espaçado por dentro, sem dúvida alguma. Mas depois que a gente é pai, não que o amor de um pai para um filho é maior do que o do esposo para com a esposa, mas é que o próprio nascimento do filho eleva a um outro estágio, o amor conjugal. Vocês estão aqui para me dar provas disso. É ou não é? A gente não se pergunta assim, como é que a gente viveu até hoje como casal sem filhos? Aí quando você os tem, você fala assim, meu Deus, como é que a gente vivia sem eles? Por mais que, eu sei como a gente vivia, dormia mais, fazia um jantar completo, almoçava sem pausas, tinha mais dinheiro na conta, ou pelo menos menos boletos para pagar. Eu sei como é. Não, mas você sabe o que eu estou dizendo. Tudo compensa, não é não? Tudo compensa. E cantar uma música assim, e se Deus levasse meu filho? Você deve estar lembrado aqui da história de Abraão. Por que ele é chamado pai da fé? Porque Deus pediu aquilo que lhe era mais caro, mais precioso. Gente, o convite da graça é muito exigente. Abra mão daquilo que te é mais precioso e coloque na prioridade 0 o senhorio de Cristo. Tudo o mais vem depois. Vem submisso a isso. A ponto de que nós podemos perder tudo, mas se nossa vida está alicerçada naquele que tudo preenche, nós não seremos destruídos, não seremos abalados. Ficaremos tristes? Você e eu podemos relatar aqui, talvez em lágrimas, perdas muito doídas, talvez até recentes para alguns de nós. O que é que te mantém de pé? É o firme fundamento. É a esperança de que, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Esse é o nosso desafio diário. A pergunta que não quer calar é: quem é o centro da nossa vida? Quem é que nos faz estressados? Quem é que nos deixa ansiosos? Quem é que cativa o nosso pensamento a maior parte do dia? Quem é que governa nossas atitudes? Que seja o Senhor. Sigamo-lo, adoremo-lo, rendemo-lo toda a nossa vida e tudo Ele fará. Convido você a fechar seus olhos e fazer essa difícil oração. Porque no final do texto, Jesus fala que isso é tão possível quanto um camelo passar no buraco de uma agulha. Quem aqui é costureira ou costureiro sabe, já é difícil passar uma linha no buraco da agulha. Imagine um camelo. Jesus era esperto demais, usava hipérboles para trazer ainda mais impacto. Você e eu estamos agora dizendo ao nosso coração: eu não consigo. Se você é sincero o suficiente, se você é honesto com você mesmo agora, você está dizendo: pastor, eu não consigo
amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não consigo confiar em Jesus o tempo todo. Eu não consigo abrir mão dos meus deuses. Eu não tenho capacidade e força em mim mesmo. Se você for honesto, você vai fazer esse tipo de oração. Mas a frase que encerra o texto é: o que é impossível aos homens é possível para o Deus dos homens. Deus, nosso Pai, que bom te chamar de Pai. Que bom te chamar de bom Pai. Que bom saber que Tu és o único bom, o Deus eterno, rico, poderoso, forte, mas és terno, compassivo, longânimo, misericordioso. Graça e generosidade estão diante de Ti o tempo todo para com os Teus filhos. Nenhum de nós aqui, Pai, tem força suficiente para cantar uma estrofe como essa, para responder a tais perguntas que emudecem os nossos lábios, de tão constrangidos que ficam o nosso coração, a nossa mente, nossos olhos baixam, nossas mãos cobrem o rosto de vergonha. Mas é nessa hora que o Senhor vem, pega no nosso rosto, dirige a nós o Teu olhar, ergue-nos com Tuas mãos fortes, ao mesmo tempo fraternas, e dizes a nós: é possível a mim, eu estou aqui, eu cuido de você, e eu destronarei do teu coração os falsos deuses. Nós dizemos amém, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, liberta-nos. Liberta-nos, Pai. Liberta-nos de nossa idolatria. Nós queremos não apenas embalar para presente, nós queremos destruir os falsos ídolos, Pai, do nosso coração. Nós queremos adorar-Te com a leveza confiante de um filho que vai dormir em paz, porque sabe que tem um pai dormindo do lado, que já cuidou de tudo. Oramos gratos ao Senhor, certo do teu amor, e rogando a Tua graça contínua e diária a nos sustentar por todo sempre, em nome de Jesus. Amém.